nós vamos para a segunda mini aula de como fazer um projeto com Arduino, que vai poder inclusive concorrer no Desafio Maker, hein, pessoal? Vocês lembram aí de todos os componentes e as dicas que nós já demos até aqui? Sim, já tivemos uma primeira mini aula, estamos explicando aqui tudo bem passo a passo. Olha, como essa aqui é a temporada de Arduino, eu separei na bancada, aqui ao lado do nosso projeto, da primeira mini aula, os componentes que nós vimos até então. Olha, junto do Arduino Uno, nós vimos a placa ESP01, o módulo LoRa, o módulo RTC, esse read switch aqui, que é um fim de curso, e dependendo da sua criatividade, você pode utilizar eles no seu projeto também, desde que continue sendo um medidor de velocidade com a placa Arduino, ok? Hoje vocês vão ver aqui que no nosso projeto exemplo, eu adicionei aqui um display. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou dar aqui mais detalhes sobre o que você pode fazer para levar para casa o mega prêmio da temporada de Arduino do Desafio Maker, Powered by Petrobras. Tudo pronto aí na sua oficina Maker? Então vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal! Eu vou me apresentar aqui bem rapidinho. Meu nome é Flávio Guimarães e eu trabalho há 30 anos desenvolvendo tecnologias como software, projetos de robótica, automação com Arduino. E olha, para compartilhar esses conhecimentos, o que eu aprendo no dia a dia, eu criei o canal Brincando com Ideias, tudo isso aqui, e também os cursos arduino.net e robótica.net. Olha, entra no link dos dois cursos que está aqui na descrição e usa lá o cupom exclusivo 2022, hein? Você terá lá um desconto bem especial. E o Desafio Maker é um oferecimento da Petrobras, pessoal. Olha, eu estou deixando aqui no card, aqui na tela, tá, o link para a playlist completa com todos os vídeos dessa terceira temporada do Desafio Maker. Você sabe qual que é o prêmio desse desafio? Olha, como a temporada é de Arduino, nada melhor então do que um mega kit completo com Arduino. Isso mesmo, não é só a placa não. Aliás, não é só uma, são duas placas e também vem ali um kit completo com módulos, componentes, bem legal para você colocar aí o seu espírito maker em prática. Vamos então agora para a aula, para a gente entender mais detalhes sobre o que você pode fazer no seu projeto? Olha, aqui na tela eu já estou colocando o circuito de todas as ligações que nós fizemos. Inclusive, é muito parecido com o circuito que nós fizemos na primeira mini aula, sendo que aqui a gente está adicionando apenas o display. Tá? Então veja, o Arduino Uno com os dois sensores de luminosidade, né, que nós temos aqui, são sensores que vão captar a passagem de algo e com isso a gente vai contar o tempo e calcular a velocidade. Já vou te mostrar. Inclusive lá na primeira mini aula, se você não acompanhou, o que nós fizemos foi esse projeto detectando e calculando o tempo, né? O tempo em que levou entre o primeiro sensor e o segundo. Então agora com essa informação e com a distância que eu já vou explicar, a gente tem finalmente a velocidade que é o que nós queremos no nosso projeto. Bom, são dois sensores de luminosidade. Aqui é interessante você reparar que nós temos um resistorzinho em cada um deles. Porque o sensor, que ele é um resistor, varia de acordo com a luminosidade, tá? Esse sensor se chama LDR, Light Dependent Resistor, ou seja, é um resistor dependente da luz. Mas esse resistor, ou seja, esse sensor, junto com o resistor que está aqui do lado, que é um resistor de 10 ohms, os dois formam um divisor de tensão. Isso nada mais é do que um circuitinho que permite que de um lado dos dois entre 5 volts, do outro lado entra 0, ou seja, o GND, e no meio dos dois sai uma tensão, ou seja, sai também ali uma quantidade de volts que é dependente da resistência dos dois. Como um varia de acordo com a luminosidade, então a tensão que vai sair aqui nesse fio verde e no fio amarelo, ela vai variar de acordo com a luminosidade.
Logo, essa tensão é recebida nas portas do Arduino. Nós colocamos aqui as portas 8 e 9 e com isso a gente consegue, na programação do Arduino, saber se tem alguma coisa na frente ou não. Olha só, pessoal, lá na primeira mini-aula nós utilizamos as portas analógicas, tá bom? Inclusive o sketch que eu vou deixar para vocês aqui, também ele funciona com as portas analógicas, porque a gente vai medir o valor. Então, dá para fazer com das duas formas, nesse esquema que eu estou mostrando para vocês, ou vocês ligarem, em vez daqui da porta 8 e 9, vocês podem ligar na porta A1 e A2, que foi dessa forma que nós fizemos na mini aula 1, tá bom? Que é o sketch que está preparado aqui. Inclusive, esse circuito que vocês estão vendo, justamente nós estamos ligando, aliás, nas portas A0 e A1, tá bom? Então fica a dica, de acordo com o que eu vou mostrar lá no sketch, é que você vai fazer essa ligação. E também, claro, para que a gente tenha uma luminosidade intensa e essa luminosidade seja interrompida com alguma coisa passando na frente, temos esses dois canhõezinhos a laser. E são simples, tá? Você pode encontrar como módulos que são vendidos junto com os módulos para Arduino, ou simplesmente você pode ter dois apontadores laser, dois pointers lasers que estejam direcionados exatamente para o sensor, né? Ou seja, quando alguma coisa estiver na frente, o sensor não recebe o laser. Saiu da frente, o laser vai direto para o sensor. Tenha lá o trabalho de posicionar certinho, tá bom? O que nós colocamos de novo nessa mini aula é justamente o display de LCD. Aqui nós estamos utilizando um display que ele já vem atrás com um módulozinho I2C, tá? É um módulo específico para os displays LCD, tanto que ele já vem aqui com os 16 pinos ligados na sequência certinha do display. E nesse caso, o display ele já veio com o módulo já soldado, fixado, e com isso a gente não precisa ligar 16 fios no Arduino, utilizar várias portas do Arduino, e não é só isso. Utilizar 16 fios ligados no Arduino, a gente tem mais possibilidades de mau contato, tá? Então às vezes não funciona, a gente não sabe por quê, então é um pouquinho mais difícil de fazer funcionar. Nesse caso, como são apenas 2 fios que a gente vai ligar no Arduino, fica muito mais fácil, tá? Menos possibilidade de ocorrer aqui mau contato ou algum problema. Então esse módulo I2C é muito legal. E aí você vai encontrar uma conexão chamada SCL, você vai ligar aqui no A5 e a outra no SDA, que você vai ligar no A4, beleza? E claro, depois você liga também aqui os 5 volts e o GND. Feito isso, agora vamos entender a programação. Olha, a programação que nós fizemos aqui é exatamente igual àquela que nós usamos lá na primeira mini aula. Eu vou mostrar aqui só as diferenças que nós fizemos para funcionar o display. Então, se você não assistiu a primeira mini aula, vale a pena assistir lá para entender todos os detalhes aqui. Combinado? E esse sketch aqui, desse jeito, ele está aqui na descrição do vídeo para você baixar, já pronto, inclusive com o display. Lembrando que, olha só, aqui nós vamos definir aonde estão ligados os pinos dos sensores. Então, nesse caso, eu coloquei A0 ou A1. Então, a gente pode colocar em outras portas analógicas, desde que mude aqui, ou a gente pode colocar em portas digitais, e aí a gente vai precisar só, olha, lá onde a gente for utilizar a leitura, tá bom? Olha, aqui Analog Read, em vez de Analog Read, a gente vai usar o Digital Read. Mas muitas vezes a gente vai precisar regular aquele segundo resistor para que quando tiver uma certa luminosidade, a gente receba a informação de ligado e quando não tiver, a gente recebe a informação de desligado. Dica, para você não se preocupar em ficar regulando qual é o valor do resistor, né? Põe um resistor, põe outro até que funcione, coloca na porta analógica que vai ser mais fácil. Por quê? Porque na porta analógica você vai regular por aqui. Olha, tá vendo? Lá na primeira mini aula eu já expliquei como que você vê no monitor serial os valores que você recebe dos sensores e aí você calibra por aqui. Tá? Então você mede com alguma coisa na frente, sem alguma coisa na frente para ver os valores
e aí você encontra um valor ali bem no meio, mais ou menos, né? No meio, sendo que o que está abaixo ou o que está acima você sabe que é de acordo aqui com o que você precisa. Sendo que o que está abaixo ou o que está acima é exatamente a informação que nós vamos utilizar aqui, tá bom? Então, calibra aqui de acordo com o sensor. Por quê? Porque a luminosidade do ambiente vai influenciar nessa calibração, tá bom? No meu caso aqui, eu calibrei para 900. Pode ser que no seu caso, a luminosidade ou até mesmo o LDR, né? Tem alguns mais fortes, outros mais fracos, pode ser que influencie também. Depois que calibrou, está tudo certo, aí o que nós fizemos aqui a mais? Lembra que a gente usou uma variável de estado para identificar se já começou a contar, se está contando ou se já terminou de contar? Pois é, essa variável é a estado contagem. Então, quando ela está em 0, significa que ainda não começou a contar e por isso aqui na lógica nós vamos ficar olhando para os dois sensores, né? O val A e o val B, que é a leitura dos dois sensores que a gente viu lá. Então, quando um dos sensores for detectado, começa a contagem, o tempo é gravado aqui nessa variável e o estado vai mudar de acordo com qual sensor foi o primeiro acionado, ou seja, qual é o sentido do deslocamento, se está de um lado ou se está do outro. Tá? Então, de acordo com isso, o estado da variável vai para 1 ou para 2. Na sequência, então, se foi para 2, ele fica olhando o outro sensor. Quando detectado, ele registra o tempo e vai para o estado 3. É o estado 3 que vai mostrar o resultado. Até aqui a gente não mudou nada. Onde a gente mudou é justamente no estado 3. Olha, então quando já calculou o tempo, é aqui que a gente vai colocar, a gente vai mostrar no serial, né? Olha, a gente já tinha feito isso lá na outra aula, mostramos o tempo em segundos e em milissegundos que a gente fez lá. E aqui, olha, a gente tem um cálculo que é justamente o quê? A distância dividida pelo tempo. A gente não fala em velocidade, quando a gente está ali no carro, a gente não fala que o carro está a 40 km por hora ou a 60 km por hora. Então, a velocidade a gente mede o quê? É a distância dividido pelo tempo. Quilômetros, distância, por é dividido e horas é o tempo. Então, olha aqui, a distância dividido pelo tempo. Essa distância eu medi aqui com uma régua. Então, olha, eu coloquei uma régua aqui entre os dois sensores, vi que eu tenho aqui 19,8 centímetros. Então, eu vou lá em cima e coloco aqui distância, olha, 19,8. E essa distância a gente está considerando o que? Em metros, tá bom? Então, a gente vai calcular metros por segundo. Para converter 19,8 centímetros em metros, eu divido por 10. De centímetros para metro, divide por 10. Nesse caso, então, eu tenho 0,198. Eu coloco aqui a distância entre os dois sensores e é isso que vai fazer com que aquele nosso cálculo resulte na velocidade. Olha lá. Aqui, mais para cima, tá vendo? A distância dividido pelo tempo é igual à velocidade, e aqui a velocidade é em metros por segundo. Aí você pode falar, poxa, mas eu queria também ver a velocidade em quilômetros por hora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter tanto a distância como também o tempo, tá? Para essas unidades diferentes, né? Então, se eu tenho metro para converter para quilômetros, eu divido por 1000, tá? E se eu tenho segundos para converter por hora, eu divido por 3.600. Veja que o cálculo da velocidade é o mesmo, né? É a distância dividido por tempo. Então, nesse caso, eu vou obter a velocidade já em quilômetros por hora. E além de mostrar no monitor serial, a gente está mostrando também no LCD. O LCD, pessoal, para funcionar, olha, é bem tranquilo. Veja lá em cima que nós vamos utilizar essa biblioteca, Liquid Crystal I2C,
tá? Também está na descrição aí do vídeo para você baixar, e é a biblioteca que faz com que a gente tenha o funcionamento do display apenas com esses 2 fios que a gente viu. Se você utilizar a biblioteca padrão Liquid Crystal, ela precisa lá daqueles 16 fios, tá? É um pouquinho menos, tá? Mas basicamente ela precisa de muitos fios para funcionar. Essa barra aqui, olha, underline, né? Underline e 2C é que a gente vai utilizar. Utilizando essa biblioteca, em algum ponto a gente vai criar um objeto com a biblioteca, tá vendo? Com a classe da biblioteca, e vamos dar o nome que a gente quiser. Nesse caso é o nome LCD, dizendo qual o endereço, tá? Esse endereço aqui é o endereço que você precisa buscar, tá? De acordo com o módulo I2C que você tem, você pode ter diferentes endereços, tá? O padrão é 0x27, que é o endereço em hexadecimal, 27 em hexadecimal. Mas enfim, verifica o endereço do seu módulo, inclusive tem uma forma de você procurar o endereço do módulo, ou seja, tem um sketch aqui mesmo no canal, e isso até é um tema para um outro vídeo. A gente pode rodar um sketch que ele vai dizer qual que é o endereço do display, aí a gente utiliza aquele endereço. Tá? Então você pode ficar variando aqui 27, 28, até encontrar o endereço certo para funcionar. E aqui, além de criar esse objeto LCD, lá no setup a gente vai usar o comando init e vamos usar o comando backlight. O init é para dar início e o backlight é para acender a luz de fundo do display. Feito isso, agora em qualquer ponto que a gente queira mandar uma informação para o display, a gente utiliza os seguintes comandos. O lcd.clear para limpar tudo que está escrito no display e depois o .print para a gente mostrar alguma informação lá no display. E a gente pode também utilizar o setCursor para posicionar um cursor invisível, que a gente não vê, mas ele está lá, porque o print ele vai escrever o texto que a gente quer na posição onde está o cursor. Então aqui você vai ter em qual coluna, né, que você quer mostrar e em qual linha. Lembrando que os dois começam da numeração 0, tá? Então a primeira linha é 0, a segunda linha é 1. A primeira coluna é 0, a segunda é 1 e assim por diante. Então, olha, dá uma olhadinha em como que o projeto está funcionando. Tá? Esse sketch que você viu, nós temos ele já carregado, iniciamos e agora eu vou passar aqui o carrinho na frente dos 2 sensores. Vou passar numa velocidade razoável e nós temos aqui a medição de 1,29 km por hora. Apesar do carrinho aqui, do nosso Fusquinha, olha que legal, né? Agora eu vou passar ele um pouquinho mais lento, vamos ver o que ele vai medir. Ó, já deu 0,53 km por hora, né? Não chegou nem a 1 km por hora. E agora eu vou passar ele bem rápido, vamos ver? Uau, olha, foi para 4,75 km por hora. Bacana, né? Se alguém ainda tiver alguma dúvida de como fazer o projeto, como enviar para você concorrer, ou até mesmo quando enviar, qualquer outra dúvida, entra na playlist dessa 3ª temporada do Desafio Maker, que está no card aqui na tela, tá bom? E assiste lá, porque olha, tá tudo bem explicadinho. Não perde essa chance de você aprender Arduino e ainda concorrer a esse mega kit completo, beleza? Agora vamos ver os comentários que vocês enviaram pra gente aqui ao longo dessa semana. Olha que legal! Obrigado pelos depoimentos, pessoal. Compartilhar conhecimentos é uma das coisas que mais me motiva, tá? Assim como mostrar que aprender tecnologias pode ser simples e também muito divertido. Conto com vocês nesse desafio, combinado? Eu mal posso esperar para ver aí os projetos incríveis que vocês estão aí construindo, hein? Tô super curioso, combinado? Bom, obrigado aí pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!